Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de ler aqui um trecho, trazer uma explicação, que muitos se confundem com a palavra graça. É uma coisa simples. Eu vou tentar passar essa palavra, irmãos, de uma forma simples, para que todos entendam e não demore muito, ok? Nós vamos ler então o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente. Nós temos que viver com sobriedade, justiça, com bastante amor, bastante piedade, né? Piamente quer dizer ter piedade, ter amor, ter caridade, que nós precisamos, porque sem a caridade, né, irmãos? A caridade é a própria salvação, é o próprio Jesus Cristo. Decifrar a graça como um todo é um grande desafio. E é muito simples, mas é desafio. Por quê? Desde o seu conceito até o seu alcance, sua força, está entendendo, irmão? Seu alcance, sua força, seus aparentes dilemas. E por outro lado, é maravilhoso perceber que Deus nos ama inefavelmente. Deus não nos ama obrigatoriamente, não é ele é obrigado, ele ama porque ele ama, ele é amor, é misericórdia, é piedade. Isso é a graça, é um favor imerecido da parte de Deus. É simples demais, irmão, mas tem gente que não percebe que esse amor da parte de Deus é que permite ao homem existir. Se não fosse o amor de Deus, nós não existiríamos. Estávamos no pecado, debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus. Por outro lado, ela abriu-nos um caminho para nós nos relacionarmos com Deus. Mas qual foi o caminho que ela abriu? Foi ela própria. A graça, ela é Jesus Cristo. Ou querendo não, ou você achando que não, ela é Jesus Cristo, porque ela é o favor que Deus fez por nós. Graça é favor imerecido. O que Deus deu para nós que nós não merecíamos? A salvação. A salvação veio através de quem? De Jesus Cristo. Então a graça é o próprio Senhor Jesus Cristo que foi oferecido por nós lá no madeiro da cruz, irmão. Tá entendendo? Não é uma denominação, não é uma igreja, não é uma placa denominacional, não, irmão. A graça é um presente que justifica o injustificável. Porque como que eu posso me justificar? Eu não tenho como me justificar a mim mesmo. Eu era injustificável, eu não tenho nada que possa dizer assim, não, vou me justificar diante de Deus. Lembra da parábola lá do publicano e do meu Deus, do fariseu e do publicano, que um batia no peito, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e o outro só se humilhava, dizia que não era nada. Quem alcançou a misericórdia? Quem alcançou a graça? Acho que é 18 de Lucas que está escrito isso. Quem alcançou? Foi o que se humilhava. A graça, irmão, é algo que faz de nós, irmãos, que faz em nós uma transformação, irmão. É um presente que justifica, como eu falei, o injustificável. Nos justificou, nós não tínhamos como nos justificar. Que salva o odioso. Dá para entender? Ela transforma. A graça é transformadora. Ela perdoa o imperdoável. Está entendendo? Tem gente que pensa que não vai ter mais perdão porque cometeu aquilo, estava naquela igreja, lá tem uma doutrina que diz assim, então já prova que não tem nem graça. E tem gente que chama a igreja de graça. E graça é Jesus Cristo. Ela perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Jesus Cristo, Senhor, é a graça de Deus. Não precisa explicar mais nada, irmão. Então, por que está dizendo assim? Porque pela graça de Deus, vou voltar no versículo lá que está aqui na Bíblia, se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Não foi para um só. Ele morreu por todos.
Tito 2, versículo 11. Então a graça, ela é Jesus Cristo. O conceito e os contornos sobre a graça de Deus, presta bem atenção, são realmente muito importantes, pois ela é a base da nossa salvação. Porque Jesus Cristo é a nossa regra de fé. Nós estamos em Cristo. Por isso que pela graça, diz em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Graça é uma peculiaridade do cristianismo. Certo, irmãos? Não existe nenhum outro caminho, não existe nenhum outro tipo de caminho para a salvação a não ser através de Jesus Cristo, através da graça. Somente com o sacrifício do nosso Redentor é possível justificar o homem, porque senão não tinha como justificar. Ele precisou, irmão, para justificar o homem, ele precisou, sem antes matá-lo, a graça de Deus nos salva. Ao invés de matar o homem, ele veio com a graça, com a misericórdia. Podia condenar todo mundo ao inferno, mas antes ele veio, chegou primeiro do que o fim, mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, cresceu, anunciou a salvação, o evangelho da graça. O evangelho, a palavra evangélica, quer dizer, boas novas, as boas novas de salvação. E houve o que, irmão? Uma manifestação desta graça em todo o mundo, porque Cristo morreu na cruz e praticamente todos hoje conhecem, poucos que não conhecem. Eu vou dizer claramente para vocês, eu estive num lugar na África e eu conversei com um líder de uma tribo africana, e ele disse que não sabia quem era Jesus Cristo. Vejamos, irmãos, em pena, isso aqui foi no século meio, nesse século. Então ainda existem pessoas lá num lugar que precisa do evangelho. Por isso que Deus quer homens preparados, humildes, e que tenham dentro dele o desejo, não de ganhar dinheiro com o evangelho, não de fazer das suas denominações ou dos seus púlpitos uma tribuna de negócios. Isso não, irmão. Mas ele quer que nós sejamos preparados para nós irmos aonde nós temos que ir, anunciar esta graça. E tendo também nós, irmãos, temos que assumir a nossa fraqueza. Não é porque eu conheço a graça que eu não tenho pecado. Não é porque eu conheço Jesus Cristo, por isso que nós, assumindo os nossos erros, perdoando, irmão, os nossos erros, nós temos sim, assumindo os nossos erros, nós temos sim, não perdoando. O Senhor nos perdoa. Eu falei uma palavra aqui sem pensar, né? Mas vocês já estão entendendo o que eu quis dizer. Por isso que nós precisamos entender que nós não somos nada e que precisamos da graça de Deus, da misericórdia, do favor imerecido, do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, tirar de nós a fraqueza, a enfermidade espiritual, a chaga que estava em nós, o pecado que nós estávamos. O que ele fez? 53 de Isaías, quando Isaías falou: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele era um homem simples. Quando nós olhávamos para ele, nenhum valor nós daríamos por ele. Mas ele foi reputado, foi levado como ovelha para o matadouro por aquele que o tosquia, mas não abriu a sua boca, antes foi levado, crucificado, irmão, e ali levou as nossas enfermidades. Alguém pensa que, não, agora eu sou crente e não fico enfermo. Não, a enfermidade era aquela chaga do pecado. Ele curou a ferida, ficou uma cicatrizinha ali que você tem que pagar. Não adianta. Ele fez isso tudo, mas nós temos que ainda, nós não somos salvos por esse pagamento, mas por consequência do mal que fizeram lá no começo, nós temos que passar pela morte. Mas depois, como nós temos agora Jesus Cristo, temos a graça, ele ressuscitou no terceiro dia, dando para nós então uma libertação de estarmos debaixo dos aguilhões da morte, porque ele venceu a morte. Tem uma parte que diz: ó morte, onde estão os teus aguilhões?
Ele foi o único capaz, o único que tem poder e que teve o poder e que continuará tendo poder sobre a vida e sobre a morte. Por isso nós temos que ter fé em Jesus Cristo e crer que Ele é a graça. Irmão, se tem alguém pensando que a graça é a tua denominação, você está errado. A graça é Jesus Cristo. Jesus Cristo não depende de placa denominacional para salvar ninguém. Certo, irmãos? Ele é o Cordeiro de Deus. Certo? Então nós temos que entender isso. E Ele, irmão, Ele veio para nos abençoar. Mas não abençoar no sentido... muitos pensam, quando falam em abençoar, a pessoa já pensa que eu vou ganhar um carro, vou ganhar uma casa. Não, irmão, a maior benção que nós já recebemos, que nós já temos, é termos crido em Jesus Cristo. Quantas dezenas, centenas e milhares de pessoas que não creem em Jesus Cristo? Nós vamos ter que adquirir mais, irmãos, agora que estamos nesta graça, que estamos em Cristo, nós vamos adquirir conhecimento. Nós vamos adquirir a sabedoria de Deus, a ciência do Espírito, irmão. A graça de Deus em nossas vidas é sobre tudo. A graça de Deus, a graça comum é um conceito e é uma definição. Ela define, irmão, a nossa vida. A graça especial é um conceito de definição. Ela é especial, ela é um conceito da nossa definição. Isso é muito mais do que nós pensamos, porque tem muito mais coisa. Por isso, irmão, que nós temos que ler a Bíblia. Continuar lendo, continuar buscando, porque é um tesouro imensurável. Você está entendendo, irmão? Um tesouro imensurável. Essa graça, irmão, a definição dela, irmão, a concessão dela de bondade, alguém que não tinha direito, quer dizer, nós não tínhamos direito, recebemos um direito que não era nosso. Alguém investiu em nós que nós não éramos nada. Você já pensou, irmão, quem fez esse investimento? Quem deu para nós essa liberdade? Quem manifestou para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna? Aleluia! Deus mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, e nos concedeu. No grego, é charis, a palavra traduzida por graça. Charis. Certo, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Em muitos sentidos, nós vamos ver aqui, irmão, uma lista que eu vou passar aqui para vocês, de coisas maravilhosas, irmão. Graciosidade, ela é atrativa, ela é um favor de misericórdia, ela é um cuidado, ela é uma ajuda. Jesus Cristo é tudo isso, irmãos. Ela é uma benção expressa na nossa vida, irmãos. Nós podemos ver em qualquer epístola do apóstolo Paulo, até na saudação, ele fala, irmão, dessa preciosidade da graça. Nós vamos ler 2 Coríntios 8, 4 e 6 e 19, nós vamos ver falando sobre isso. Favor divino, irmão, gratuito, glória ao nome do Senhor. Então, irmão, vale a pena nós termos esse conhecimento do que é graça. É muito mais do que você pensa. Não é uma igreja, não é uma placa de igreja, é um cuidado de Deus. Ele cuida de nós. É um cuidado que Jesus Cristo tem por nós, porque Ele veio e Ele morreu por nós. Ele tem um carinho especial por todos aqueles que creem nele, porque Ele morreu. Você já viu alguém morrer por alguém que é mau, por alguém que é imperdoável, por alguém que tem tantos pecados, irmão? Você já viu? Na terra hoje tem alguém que possa morrer por alguém assim? Se nós formos ler nas epístolas do apóstolo Paulo, irmão, a graça de Deus é para Paulo radiante. Ela é radiante e ela é suficiente. A palavra graça de Deus significa um amor generoso, um dom de Deus pelo qual em Cristo a salvação foi concedida ao homem.
Isso é a graça de Deus. Você tem ela quando você percebe que você tem Cristo. Às vezes você pensa que você não tem porque você está com os teus olhos espirituais ainda fechados, debaixo de uma doutrina humana que descaracteriza Jesus Cristo e coloca outros legalismos para você seguir. O homem não é salvo por legalismos, por dogmas. Porque você tem que usar isso, porque você tem que fazer aquilo. Não. O que salva o homem é a graça. É o amor generoso de Deus. É o dom de Deus pelo qual em Cristo a salvação chegou até nós. É isso, irmão. E ela se manifestou em Cristo lá no Calvário, onde ele derramou o seu sangue, irmão, onde ele limpou, lavou a nossa alma, tá entendendo? Então nós temos que ter certeza, irmãos, absoluta, que nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, como está escrito aqui. E nós temos que falar a verdade, e a verdade é essa. Nós temos que ter em nós Jesus Cristo. Se nós tivermos Jesus Cristo para redimir, que nos redimiu, ou melhor, nós vamos procurar sempre nos prepararmos para aquele grande dia. Como nós nos preparamos? Nos humilhando, pedindo perdão pelos nossos pecados, todos os dias. Por quê? Porque o Senhor, está escrito, não vai demorar em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Isso que falou foi Pedro. Ao contrário, ele é paciente com vocês, e com nós também, com todos, ele é paciente. Querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e conheçam a graça. Você pode ler isso em 2 Pedro 3, 9 e 10. Então, irmãos, a história humana, o princípio da história humana, nós temos que entender o seguinte, irmão, que a humanidade, pelo pecado, no princípio da história, quando o homem pecou, a humanidade ficou debaixo do pecado. Era uma humanidade pecaminosa, ela não poderia destruir. Ele, ou melhor, o Senhor não ia destruir todos os pecadores imediatamente. Nesse caso, não ia sobrar ninguém, porque todo mundo estava debaixo do pecado. Então o que ele fez? Ao contrário disso, ele manifestou para nós a graça. Porque Deus podia, se ele quisesse, falar, bom, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada, estou arrependido. Bom, não quer, Deus não se arrepende. Vamos dizer assim, vamos pensar como ser humano. Se ele pensasse assim, bom, eu não vou fazer mais nada, eu vou acabar com tudo e acabou, não vou fazer ninguém. Não, ele continuou o seu projeto. Ele continuou aquilo que ele quis fazer. Mas agora precisava dar uma ajustada, porque o homem tinha atravessado na frente da palavra de Deus e cometido o pecado. Então tinha que ter algo que o homem pudesse fazer, algo que Deus iria fazer para deixar e dar uma oportunidade para o homem, para deixar o homem com uma liberdade de arrependimento, porque não tinha. Então Deus, o que ele fez? Ele mandou Jesus Cristo, demonstrando a sua bondade, a sua misericórdia e fazendo com que nós tivéssemos então esta oportunidade de ter a graça de Deus, que é o próprio Filho de Deus, que é a própria misericórdia de Deus. Né? Por quê? Porque Deus é bondoso para com os ingratos, está escrito, e maus. Lê lá em Lucas 6, versículo 35. Essa bondade é revelada no universo todo, irmão, para a glória de Deus. Davi chegou a dizer assim, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Em Salmo 145, versículo 9,
na história de Jesus, conversando com o moço rico, nós vamos ler assim, ó. Jesus olhou para ele e o amou. Olha que coisa linda, irmão. Embora o homem fosse um descrente, que no mesmo instante afastou-se de Jesus porque possuía riquezas. Mesmo assim o Senhor amou ele. Entendeu, irmãos? Infelizmente tem homens que recebem tantas bênçãos de Deus e não glorificam a Deus. Materialmente eu estou falando, irmão, agora. Espiritualmente, então, o Senhor dá oportunidades, porque nós não estamos aqui pregando prosperidade. Eu estou aqui falando da salvação em Cristo. Entendeu? Aqui nós estamos falando da salvação em Cristo. Ora, nós temos que saber, está dizendo a palavra de Deus, então, irmãos, que o Senhor, ele não tem prazer em ver aquilo que ele criou, aquilo que ele formou, ser destruído. Ele poderia deixar e falar, pronto. Mas se nós formos ler, irmão, ó, eu vou ler aqui, tá, irmãos? Juro pela minha vida, aqui na Bíblia está escrito assim, ó, eu procurei aqui. Juro pela minha vida, está escrito, tá? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor que falou isso aqui, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Então o Senhor não quer ver a condenação de ninguém. O Senhor quer que o homem se converta, que o homem saia do pecado. Não é coisa assim, né? Eu vou ser salvo de qualquer maneira, não preciso... Não, você tem que fazer a tua parte, você tem que sair de onde você está. A porta está aberta, a graça está aí, é só chegar e correr. Você está escutando a palavra, você está ouvindo a pregação, vem logo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha o que é graça. Dá para explicar? Tem como? Eu ficaria a noite inteira lendo aqui na própria Escritura e eu não teria... não pararia, e se eu pegasse amanhã o mesmo capítulo, eu falaria de novo e você não ia enjoar, porque a graça, ela se renova, ela transforma, ela renova, ela dá força, ela dá vigor, principalmente, ela tira de nós o peso do pecado, porque agora nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus em todo momento, por causa do quê? Por causa de Cristo. Em tudo isso, irmão, o tempo de espera da punição dá uma evidência clara da misericórdia e da bondade e do amor de Deus. Quer dizer, veja bem, o Senhor quer que todos se salvem. Então, o Senhor está esperando. Por que ele está esperando, irmão? É uma evidência clara que ele quer ter misericórdia de muitos que ainda não chegou até a eles o conhecimento. Mas precisa chegar, irmão. Nós não podemos persistir também na incredulidade. Achar que não vai chegar, nós não vamos fazer, não vai dar certo. Isso é incredulidade. Isso está simplesmente acumulando ira para si mesmo. Se você começa a ser negativo, porque não vai dar certo, eu acho que Deus não está mais na minha vida, não sei o quê, papá, você vai ficando enfraquecido, daqui a pouco você não tem força. Contudo, irmãos, veja o que Deus falou. Contudo, por causa da teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulado de ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. 2 de Romanos capítulo 2, versículo 5. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que se humilhar para que nós não geremos dentro de nós essas coisas malignas, iras, porfias, invejas, porque senão, irmão, no dia do juízo, todas as bocas vão ser silenciadas. Isso não tem como, não vai ter como você falar nada, você vai ser julgado. Então, em Romanos 3,19, e ninguém será capaz de contrapor que Deus foi injusto, porque já deixou aqui a palavra, já deixou, manifestou a graça. Chegou o evangelho no teu ouvido e você vai e continua fazendo o que você estava fazendo. Então você não está sendo sincero. Então o Senhor, você pode sofrer uma grande consequência. Então ainda há esperança. Qual é a esperança, irmão? A esperança é Jesus Cristo, né? Você pode ter certeza
que a graça é especial porque ela é Cristo. Ela é salvadora porque ela é Cristo. Ela é a graça de Deus, é a graça maravilhosa. Tem até um hino, uma música que foi feita, Maravilhosa Graça. Né? E é verdade, o favor emana, irmão, o favor imerecido de Deus emana do sacrifício da cruz, emana de Jesus Cristo. Não tem, foi no Calvário, irmão. Ele salva e justifica o pecador, tornando filho de Deus. Torna o pecador filho de Deus, irmão. Um homem que não era, porque não pensa que você no pecado era filho de Deus, você era filho da perdição, mas você obedeceu, creu em Jesus Cristo, por intermédio da sua morte e ressurreição de cruz, ele tornou você filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A graça, quando absorvida, também nos fará ou nos faz morrer, porque nós vamos ter que morrer, não tem jeito, né? E ressuscitar com o Redentor, né? Espiritualmente também, morre o velho homem, quando nós quando recebemos a graça, e ressuscita um novo homem, já com a graça. Só que também nós vamos passar, irmãos, por uma passagem que nós não gostaríamos. Chegará o nosso dia de partir, mas se nós partirmos e tivermos a graça, no abrir e fechar de olhos, os que estiverem vivos serão transformados e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, de um jeito ou de outro nós estamos libertos da escravidão do pecado, porque a graça é especial e ela deu um tombo no diabo e acabou, irmão. Ele não tem condições nenhuma de mexer naquele que está com o sinal da graça de Deus, irmão. O poder do pecado não domina sobre ele. Não vai ter domínio. Está escrito até, o pecado não nos dominará. Romanos 6, versículo 14. Essa graça nos fez agradáveis a si. Quer dizer, a Deus, no amado, quer dizer, em Jesus. A graça nos fez agradáveis. Olha como ela transformou a nossa vida, irmão. Aleluia. Efésios 1, versículo 6. Ou seja, não nos tornamos agradáveis a Deus pelos nossos méritos. Não nos tornamos agradáveis a Deus, irmão, glória ao nome do Senhor, é por algum motivo nosso, por alguma coisa que nós fizemos, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, aquele Salvador que você crê, aquele que você pensa nele de dia e de noite, aquele que morreu na cruz por você, aquele que deu a vida por nós, ele é a graça de Deus, não tem conversa, não é uma igreja, não é uma placa, não é um CNPJ, é Cristo, a Bíblia inteira aponta para Cristo, irmãos, não existe outro termo, ele é a graça de Deus, ele é cheio de misericórdia e cheio de bondade. Eu poderia ler mais versículos aqui, mas eu acho que já está bom, né, irmão? Tem muitos versículos aqui na Bíblia que eu posso citar. Aleluia. Eu estou só falando da Bíblia aqui, irmão. Então, o Senhor tem um grande amor por nós. É um amor incomparável, irmão. É uma coisa extraordinária o que Cristo tem de sentimento por nós. Porque Cristo, irmão, aleluia, Ele amou a todos. Todos. Desde aquele que era mais fraco, até aquele que se acha forte, porque forte é só o Senhor. Mas o Senhor também vê que o homem muitas das vezes é cabeçudo, né, irmão? Desculpa a expressão. Ele se acha alguma coisa. E aí o Senhor precisa dar um aperto, dar um ajuste. E nos justifica também. As bases da nossa justificação, irmão, muitas das vezes tem que serem alicerçadas. E muitas das vezes tem que mexer. E às vezes dói. Mas graças a Deus, irmão, que nós agora estamos em Cristo e justificados e baseados na obra mediadora e objetiva de Cristo e do seu favor, e o favor que ele também fez, não só para mim, para você, mas para toda a humanidade. Infelizmente, irmão, o homem não está dando valor a esse favor. E isso custará caro. Deus não é ruim, Deus não é mau, Deus não é perverso, Deus não quer o mal de ninguém. Aí alguém reclama, mas deu terremoto lá, mas aconteceu aquilo lá. Mas vai ver a consequência,
vai ver por quê. Em consequência de que aconteceu aquilo? Estava lá, o Senhor Jesus manifestou, a fé esteve lá, a graça de Deus passou por lá, a vida de Cristo foi entregue por eles também, mas eles preferiram, aqueles que se deixaram levar pelas concupiscências do mundo e pela concupiscência da carne, então não buscaram a salvação. Resumindo, não buscando a salvação, não tendo a graça, Deus não tem culpa que a pessoa não quer. Ele não vai enfiar a graça pela goela da pessoa abaixo. Deus não faz isso. Deus ele está esperando. Você tem que fazer a tua parte. Você tem vergonha de buscar a Cristo? Ora, você acha que é vergonhoso falar de Cristo? Hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora sobre Jesus Cristo, irmãos. Sobre Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, irmão, ele não admite perversão. O Senhor Jesus Cristo, irmão, ele não admite isso. Porque Deus, ele não aceita perversão. Então não vamos nos perverter. Vamos manter a nossa fé em Cristo. Não vamos deixar as coisas fazer com que nós venhamos pensar alguma coisa lá de fora achando que é melhor. Não é melhor. Não tem nada melhor do que a graça. O evangelho que nós recebemos é a palavra de Deus e nós recebemos e temos a certeza, mediante a ação desta maravilhosa graça em nós, nós temos certeza que nós estamos seguros por causa da graça, porque Ele é a nossa segurança, Jesus Cristo. Nós não estamos seguros na nossa capacidade, intelectualidade, conhecimento, não. Nós estamos firmes em Jesus Cristo, porque se não for Ele, nós não fazemos nada. Então, honra e glória a Ele. Aí você já entendeu que a graça é Jesus Cristo. E que você possa permanecer firme nela até o final da tua jornada. E eu também. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Amém.